Pediu, Constantino? Eu pedi porque eu tenho alguns pontos. E é um Estado policialesco e uma ditadura de toga que já estamos vivendo. Isso está muito claro. Agora, eu quero acrescentar algumas coisas. Primeiro, o claro intuito de intimidar. Se empresários bilionários, como alguns ali, discretos, porque tem alguns ali que são bastante discretos em relação à opinião política, inclusive, se eles podem ser alvos de uma perseguição implacável dessas, com assassinato de reputação, com a imagem deles sendo destruída em praça pública, como se eles fossem golpistas, conspiradores contra a pátria, se isso pode acontecer com bilionários desse jeito, o que dirá de qualquer um de nós? Então tem o claro intuito de criar uma espiral de silêncio no país. Outra coisa, a polícia é um órgão do poder executivo. Nós sabemos que tem uma ala ali da polícia que virou uma Gestapo particular de uma ala do Supremo. E isso configura um Estado policialesco. Toda tirania sempre contou com a sua polícia particular. E um outro ponto importante é que vai chegar algum momento, eu acho que já passou desse momento, cá entre nós, em que essa polícia que recebe a ordem final de ir fazer uma busca e apreensão ilegal, absurda e inaceitável dessas, vai ter que recusar isso. Porque senão nós estamos diante daquilo que a filósofa alemã Hannah Arendt, que acompanhou o julgamento de Nuremberg do nazismo, chamou de banalidade do mal. Ela percebeu que o pior inimigo não era o nazista convicto, era o burocrata que acatava a ordem com a sua consciência limpa. Estou apenas cumprindo ordens. E está lá indo achacar um empresário honesto às 6 da manhã porque um sujeito que acha que é imperador do país mandou. Eu quero dizer aqui com todas as letras, Paulo, sem medo e sem problema também não. Porque eu sou limpo e eu não tenho problema e não tenho medo de perseguição de quem quer que seja. Eu tinha um almoço marcado hoje com um desses empresários. Eu tinha um almoço. E aí a minha pergunta é a seguinte, nós íamos bater papo, nós somos amigos. A minha pergunta é a seguinte, ia ter uma polícia particular do seu Alexandre inspecionando? Porque tem um livro de um amigo meu, jornalista Percival Pugina, sobre a tirania cubana, e que ele relata exatamente isso quando ele foi visitar Cuba. Ele ia conversar com dissidentes da ditadura e tinha lá uns armários lá filmando, ligava a câmera e filmava a conversa na cara dele, para intimidar. É isso que nós vamos viver no Brasil? É isso? Então chega de palhaçada, gente. Para com isso, o presidente mentiu 2 vezes. Vamos falar sério aqui. Vamos falar sério, Piperno. Nós estamos vivendo um Estado policialesco. Então vamos falar sério. Quando esse Estado policialesco, ele não começa agora com Alexandre de Moraes. Começa assim. Esse Estado policialesco, ele começa lá com a Lava Jato, e aí por isso que eu não reconheço credenciais na extrema-direita para reclamar agora, porque, por exemplo, quando houve aquela absurda coerção, né, aquela absurda condução coercitiva do Lula, quem foi dessa extrema-direita que se insurgiu contra aquilo e falou, opa, isso é um absurdo, porque condução coercitiva, algo que já não tem mais, ela precisava preencher três requisitos à época. Ou seja, o alvo, ele ser suspeito de querer fugir do país, de acabar provocando uma espécie de convulsão popular, o que também me parece que, né, não era o caso, e se recusar a depor, menos ainda. Então, isso se repetia lá. Só que quando a esquerda era o alvo, bico fechado. Bico fechado para essa turma que hoje reclama. E esse Estado mais, de fato, convulsionado que a gente tem hoje, entre, enfim, poder judiciário, executivo e uma parte aqui da sociedade, é em grande parte, sim, provocado pelas ações do presidente da República, porque quando ele faz o que ele fez ontem, de colocar em dúvida se vai ou não aceitar o resultado eleitoral, só aceito desde que as eleições sejam limpas. Opa, é claro que isso também está sendo visto e observado por quem está lá no STF, por quem está lá no TSE e em qualquer outra corte. Fala, opa, pera lá. Opa, pera lá, deixa eu dar um recado. Querendo? Deixa eu dar um alerta aqui. Eu acho que ele vai cometer um golpe. Deixa eu dar um cala-boca. É isso? Exatamente. É isso que você está aplaudindo? Ele, você está defendendo isso? Não, eu estou defendendo o seguinte, que esse presidente Minority Report. Ele comece a aceitar Tom Cruise e entra Alexandre de Moraes. O que prevê a Constituição. Piperno aplaude um Estado policialesco. A eleição, assim, ao gosto dele. Eleição Meu Deus. E ele tem já teve eleição, Piperno? Não. Então do que você está falando, meu Deus? Porque ele está insinuando. Um Estado policialesco. Ele está insinuando. Meu Deus do céu.